Capítulo 17. Amor e desgraça. Assistir à nova colheita no vinhedo como as de outrora era impossível. Os verdadeiros mutirões de alegria e festa jamais seriam como os organizados pelo Senhor Ângelo. Todo o vinhedo parecia sentir o pesar da família naquele ano, de imensa dor. Quase não houve produção satisfatória. Em uma tarde opaca no alto de um monte, Marcelo e o tio Marco olhavam as videiras que se estendiam ao longe, até perderem-se de vista. O silêncio entre eles era absoluto. Por longo tempo, só escutavam o assoviar do vento uivante, que parecia gemer e lamentar a ausência de alguém. Apesar de todos os mimos e afetos que recebeu de seu falecido avô, Marcelo revelava-se um jovem prudente, responsável, amadurecido pelas circunstâncias e com imenso desejo de aprender sobre tudo. Longo tempo havia passado quando, com o olhar perdido no imenso vinhedo, Marcelo declarou quase murmurando: amor e desgraça. O que você disse? Perguntou o tio Marco surpreso e querendo ter certeza das marcantes palavras que não completaram uma conexão de ideias. Amor e desgraça, repetiu o jovem com nitidez e essência adulta no tom de voz, completando a seguir. Foi isso o que conheci nestas terras tão maravilhosas, encantadoras para os olhos, mas como as nuvens nos picos montanhosos mais altos, ou as densas neblinas nos vales profundos, esconderam-nos terrenos hostis, ou melhor, muitas verdades. Ainda com os olhos negros marejados e perdidos na paisagem, Marcelo explicou. Minha mãe me contou o motivo que a fez fugir do Brasil junto com minha tia Oceane. Quando eu tinha pouco mais de um mês de vida, aqui chegaram, instalaram-se e não saíram mais. O meu país de origem, o qual muito me atrai, e por isso procurei conhecer através de livros e acompanhamento pelos jornais, passava por terríveis dificuldades por conta do regime militar. O mesmo período em que o Brasil passava por dificuldades, a Itália também. De 1963 a 1968, o governo de centro-esquerda se manteve no poder através do democrata cristão Aldo Moro, que em 1978 foi morto pelas Brigadas Vermelhas após ser sequestrado. A Itália também não teve muita paz. Há cerca de 2 anos, 1990, tivemos incontáveis problemas com a economia. O combate à corrupção e a luta contra a máfia, corte de verbas para com os gastos públicos, privatizações, prisão de líderes do crime organizado, guerra contra a máfia pelo assassinato de vários juízes e atentados à bomba. Muita gente inocente foi morta e esquecida. Somente neste ano 1992, a Operação Mãos Limpas começou a submeter à condenação os políticos, os empresários e os funcionários públicos corruptos, que tanta miséria e prejuízo trouxeram ao povo, devido às sonegações de impostos, extorsões, lavagem de dinheiro, verdadeiros roubos. E ainda há muito que investigar sobre as atuações do nosso primeiro-ministro Silvio Berlusconi. Não vivemos momentos diferentes dos que afugentaram minha mãe, minha tia e muitos outros do Brasil em tempos passados. Não adianta querermos fugir. O que precisamos enfrentar, o faremos em qualquer lugar do mundo. Marcelo, você me surpreende, admitiu Marco. Por que diz isso? Por acaso pretende deixar a Itália? Questionou preocupado. Por que não? Disse Marcelo com entonação quase soberana, mas sem arrogância. Tio, desde 1985, o Brasil passou pela transição democrática, que, como não poderia deixar de ser, experimentou grave crise econômica desde o governo de José Sarney,
por conta dos vários planos econômicos frustrados, com altos índices de inflação. Apesar de conseguir levar até o fim a transição democrática, o presidente José Sarney, em nada, absolutamente nada, melhorou a economia do Brasil. Mas a eleição direta para a presidência da República foi realizada e Fernando Collor de Mello foi eleito pelo povo, que não sabia o que era isso desde 1960. Por que está falando de índices inflacionários? Decorou algum livro de história ou quer trabalhar no banco? Perguntou o tio, quase brincando. Aprendi muita coisa com a tia Rociane. Tenho excelente memória e adoro conhecer. Entender tudo sobre economia, história e administração. Não preciso decorar, basta eu ler, argumentou o rapaz, mas sem arrogância ou pretensões. Aonde quer chegar com este assunto, Marcelo? Tornou Marco. Em 1990, quando Fernando Collor de Mello assumiu a presidência da República, assim como nos governos militares, ele fez uma política autoritária. Durante sua campanha, prometeu corte de gastos desmedidos, fim dos privilégios dos políticos e funcionários públicos, combate aos marajás, entre aspas. Prometeu, prometeu e prometeu, antes de assumir. Mas depois esqueceu-se das falsas promessas e o susto pelo bloqueio das contas bancárias. O congelamento de salário e preços foi o seu maior adversário. Isso não solucionou nada. Sabe por que este bloqueio de contas bancárias foi o motivo de sua derrota? Sem aguardar, respondeu: porque o povo não entendia nada. A censura da imprensa no governo militar limitou as mentes, atrofiou o conhecimento e o raciocínio das pessoas. E quando elas ouviam falar de privatização de empresas estatais, falta de apoio parlamentar, denúncias de corrupção e desvio de verbas públicas, o povo não sabia muito bem o que era tudo isso. Além disso, surgiram as acusações da oposição, que poderiam ou não ser verdadeiras. Na minha opinião, não houve uma investigação rigorosa como deveria. Então o povo só pensava em seu dinheiro preso nos bancos e influenciaram-se pela frenética estimulação dos oposicionistas. Deixaram-se usar mais uma vez como massa de manobra em frequentes manifestações, exigindo o impeachment, que é o afastamento do presidente da República, obtido dentro dos liames da Constituição. Marcelo riu e desabafou. A falta de conhecimento foi tão intensa que aceitaram uma palavra de idioma estrangeiro, o que deixou claro que aquela manobra, mais uma vez, veio de fora. Daí que os estudantes exigentes, falou com ironia, saíram às ruas com tinta no rosto, mais conhecidos como cara-pintadas. Realmente, quase se enervou. Eram como índios que exigiam algo e não sabiam o que era. Não esperaram os resultados, não exigiram uma apuração urgente, não procuraram entender e saber a verdade sobre todos os envolvidos. Foram apressados como os seus líderes ocultos queriam. Após breve pausa, questionou: será que tudo foi tão rápido para que outros políticos piores assumissem o poder? Será que a rapidez não prejudicou a descoberta de outros acusados? Nunca saberemos, opinou o tio. Claro, as provas sumiram. No futuro, eu creio que os culpados de tudo isso passarão pelas mesmas provas de fogo, pois uma vez ladrão, sempre ladrão. Eles julgaram e condenaram para não serem pegos no envolvimento de tantas falcatruas. Soube, pelos jornais, que semana passada Marcelo referia-se ao dia 29 de setembro de 1992. O Congresso Nacional decidiu afastar Fernando Collor. Parece que somente um parlamentar deu um voto favorável a ele, os demais não. Internacionalmente muitos gostaram, outros lamentaram. O povo não viu que só o fato de favorecer as importações de diversos produtos fez os grandes magnatas poderosos
e os gigantescos monopólios se abalarem por terem de se deparar com a livre concorrência? O Fernando Collor falhou, sim. Mas será que foi tanto como dizem? Será que fez tudo sozinho? Jamais terão respostas a essas e outras perguntas. Eu sei que para muitas pessoas esse tipo de assunto é chato, argumentou Marcelo adivinhando os pensamentos do tio. Mas isso é a falta do desejo de saber, de procurar conhecer a verdade. Quem ainda acreditar que esta conversa é inoportuna, cansativa, é porque quer ser servido, quer que tudo lhe caia do céu. São pessoas com o raciocínio atrofiado e que só sabem reclamar, reivindicar sem ter qualquer direito. Pois nem conhecimento buscou e aceita a opinião alheia através de uma visão caótica, equivocada. Como é importante o conhecimento, o estudo e o raciocínio. Você não fala como um jovem, reparou o tio. O que te deu, menino? Só estou pensando e repensando sobre o que já li e ouvi, através de diferentes fontes. Sabe, tio, a idade não importa. Eu acredito que a sabedoria seja o resultado da busca da verdade, do conhecimento. E como eu disse a princípio, esse lugar onde estamos é maravilhoso. Aqui nós só nos escondemos da realidade, dos acontecimentos. Se quisermos melhorar, precisaremos fazer algo para o nosso próprio bem. É por isso que não me vejo dando continuidade ao trabalho do meu avô aqui no vinhedo. Quero algo mais, disse espargindo um brilho intrigante no olhar perdido, como uma ambição oculta. Está brincando, Marcelo, admirou-se Marco. Depois de tudo o que eu e meu pai sofremos, por causa da insegurança, da instabilidade econômica na Itália, estou pensando seriamente em largar aquele banco, vir para cá e trabalhar neste paraíso. Isso, a fim de não ter tantos tormentos nem me sentir ameaçado. Enquanto você parece que quer sair deste paraíso. Ora, garoto, amor e desgraça, tio. Não posso ficar aqui só amando os que me amam e assistindo a tudo se consumir à minha volta. Acredito que tenho algo para fazer na vida. Quero buscar minhas origens. Devo ter alguma missão, sei lá. E saindo daqui, o que vai fazer? Eu sou brasileiro, esqueceu? Tenho de regularizar minha situação junto ao serviço militar. Está louco? Não, estou cumprindo minha obrigação. Fora isso, minha mãe não saberá levar o trabalho com aquele armazém. Certamente terá de vendê-lo. Eu sei que... Falou dando pequena pausa, como se pressentisse, sei lá. Minha mãe tem algo para fazer ou esclarecer lá no Brasil. Sinto que a vida de minha mãe não tem sentido. Ela sempre fica distante, sem motivação e... Creio que deseja retornar para lá e fazer o que não terminou. Do que você está falando, Marcelo? Não dá para explicar, tio. É algo que sinto lá no fundo. Sei que minha tia Rociane acredita que o marido vive em algum lugar lá no Brasil e quer reencontrá-lo. Agora, com o fim do governo militar, tenho certeza de que minha tia e minha mãe desejam voltar. Se minha mãe vender o armazém, teremos o bastante para a viagem e tentar começar uma vida nova. Meu padrasto tinha economias guardadas, aquele armazém tem um bom valor, tudo é favorável. Por segundos o silêncio foi absoluto. Marco viu-se envolvido por uma coragem interior inigualável, quando decidiu. Se tua avó permitir, eu, sua tia Daniela e nossos 4 filhos, nos mudaremos para cá, deixarei o banco. Explicava com convicção. Vou tocar esta vinha e triplicar a renda deste lugar maravilhoso. Como, tio? Perguntou Marcelo bem curioso, avisando-o em seguida. Dependemos principalmente do clima para as melhores colheitas. Teremos as melhores colheitas, ressaltou Marco ao encarar Marcelo com um olhar faiscando e leve sorriso no rosto.
Mas não vamos nos limitar só nisso. Este lugar é lindo, encantador em qualquer época do ano. E puxa, como nunca pensei nisso antes. Ainda não entendi, tio. Eu adoro vir aqui para fugir da pressão, do estresse do escritório, para me recompor. Olhar estas montanhas maravilhosas, esse vale, essa vinha, assistir à festa que é a colheita. Eu pagaria por isso a fim de ter a alma saciada. Então, quantos mais pagariam para se livrar do cansaço da cidade, do trabalho inquieto e do nervoso de ficar fechado dentro de quatro paredes? Um hotel? Adivinhou Marcelo com rapidez. Uma estância hoteleira. Isso e muito mais, tornou Marco. Grandes empresários, magnatas, pessoas ricas pagariam muito bem para ver um lugar como esse. Passar um tempo olhando os campos, vendo e até colhendo as uvas. Fazer a pisa para o preparo do vinho, passear a cavalos, fazer caminhadas e, no final do dia, terem lugares aconchegantes, junto ao fogo de uma lareira em chalés e muito mais. Marco narrou suas ideias com incrível rapidez, vendo em sua mente como se tudo estivesse pronto. Mas e o dinheiro para todo este projeto, tio? Venderei a minha casa, pedirei ao meu pai a minha parte da herança e um financiamento no banco se for preciso. Fique, Marcelo, fique para tocarmos esse negócio. Adoro sua determinação, a sua prudência. Você tem muito conhecimento e suas ideias são ótimas. Fique. Acho que não vou poder, tio. Lamento. Sinto que algo me atrai para o meu país. É bem provável que minha mãe e minha tia Rociane me acompanhem. Mas não vão se incomodar que ponha em prática toda esta genial ideia de transformar este lugar em algo turístico. Na mesa da sala da casa de Dona Sofia, Marcelo e seu tio Marco se reuniram com a matriarca Nicole, Rociane e Daniele e explicaram sobre as novas ideias. Rociane e Nicole pareceram iluminar-se quando o jovem Marcelo propôs que voltassem para o Brasil, aprovando imediatamente a ideia. Rociane nunca se esqueceu de Tomás. Desejava reencontrá-lo ou ter alguma notícia. Nicole escondia seu forte objetivo de encontrar e trazer para junto de si os dois filhos que Douglas lhe tomou, Rogério e Renata. Mas Nicole não podia imaginar que sua filha Renata havia sido registrada com o nome de Flávia e que Douglas tinha outra filha com o nome de Renata. Dona Sofia, que nunca mais foi a mesma desde a morte do marido, sentia o coração opresso, mas concordou que cada um buscasse o melhor para si. Deixou claro que sofreria muito por não ter a companhia das filhas Nicole e Rociane e dos netos Marcelo, Viviane e Cíntia. Marco e Daniele, muito animados com a ideia, continuaram com os trabalhos na vinha e começaram a se empenhar para fazer dali um local turístico, uma estância hoteleira. Prometeram para Nicole e Rociane que lhes repassariam os valores percentuais dos lucros do que lhes caberiam no projeto. Nicole aceitou vender o armazém, que pertenceu ao seu marido Leonardo. Deixou o cunhado Marco, bem entendido de negócios, cuidar de toda a transação, a fim de ela e os filhos terem o maior lucro possível, pois ela, a irmã e os filhos voltariam para o Brasil e precisariam se manter até se estabilizarem ou voltariam para a Itália caso não tivessem sucesso. Mais rápido do que esperavam, Marco conseguiu vender o armazém de Nicole por um excelente valor. O quanto antes, Nicole, Rociane, Marcelo, Viviane e Cíntia desembarcaram no Brasil e sem demora procuraram por Irene e Dirceu, os padrinhos que Marcelo não conhecia e que ainda moravam em Mogi das Cruzes. Com o tempo, muita coisa havia mudado. A cidade estava bem diferente. Chegando à chácara,
Um largo sorriso se estampava no rosto de Nicole e Rociane, que porteira adentro foram gritando ao chamar pelo nome de Irene. Surpresa, Irene saiu na varanda, espremendo os olhos para enxergar melhor e reconhecer os visitantes. Mas a forte voz de Nicole, com seu gracioso sotaque, era inconfundível. Irene não acreditava no que via. Chorando e sorrindo, Irene correu em direção de todos e abraçou-se a Nicole e Rociane. As três choraram muito pelo reencontro, que jamais acreditaram iria acontecer. Marcelo, recostando as duas irmãs em si, aguardou o término de tanta emoção. Sentia algo forte bater em seu peito. Por isso olhava para os lados procurando alguma distração. Afinal, não queria que o vissem chorando. Passados longos minutos de beijos, abraços e choro, Nicole secou o rosto com as mãos e apresentou. Irene, eu me casei lá na Itália com um homem muito bom. Nicole não quis falar de tristeza e avisar que estava viúva. Por isso, apresentou. Veja, esta é a Cíntia, minha caçula. Esta é a Viviane, a do meio. E este, disse com grande satisfação, é o seu afilhado Marcelo. Irene beijava e abraçava as meninas, mas quando contemplou Marcelo, praticamente o agarrou forte e Marcelo não resistiu. Envolvido pela madrinha, chorou junto com ela, ao se abraçarem. A voz de Irene estava rouca pelo choro de alegria e lágrimas teimosas, vez e outra, rolavam em sua face. Após dispensar o carro de aluguel já dentro da casa, para onde levaram as bagagens, Rociane conferia seu precioso e pequeno baú, repleto tão unicamente de diversos cadernos, seus diários onde nunca deixou de escrever. Cuidava como arca valiosa, repleta de joias e preciosidades. Certa de que tudo estava em ordem, perguntou em seguida: e Dona Josefina, os meninos, o Dirceu? Foi nesse instante que Irene respirou fundo e, com feição triste, informou: minha mãezinha faleceu já faz 10 anos. Aproximando-se de Marcelo, comentou, ao acariciar seu rosto com a palma da mão gélida: o seu padrinho sempre ficava imaginando como você devia estar. Como você cresceu, meu querido. E o meu padrinho? Perguntou Marcelo com voz trêmula, pois de alguma forma em seu íntimo sabia da resposta. O telhado da olaria desabou numa tempestade, murmurou Irene, envolvida pelo afilhado, que a recostou ao peito, acarinhando-lhe os cabelos. Mesmo sob forte emoção, Irene contou. O Dirceu ficou 3 dias internado. Irene chorou. Não resistiu e... isso só faz 1 ano. Breve pausa e explicou. Não podíamos escrever para vocês, nem receber cartas. Não seria bom que alguém soubesse onde vocês estavam. Irene olhou para Nicole, pensando no que poderia fazer ou dizer. Ele entende. Eu contei ao Marcelo que não queria que alguém nos encontrasse. Isso não seria bom, esclareceu Nicole com certo temor, pois a comadre poderia falar dos filhos roubados por Douglas. Irene nada disse. Para as irmãs foi um verdadeiro choque saberem que Dona Josefina e Dirceu haviam falecido. As irmãs não queriam acreditar. Parecia que outro dia todos estavam ali juntos, compartilhando das mesmas coisas e se ajudando. Rociane aproximou-se, abraçou Irene e perguntou: e os seus filhos, onde estão todos? Forçando-se a deter o choro, Irene sorriu ao contar. Sou avó, como eu sempre quis. Aliás, agradecemos tanto a Deus por vocês duas incentivarem os nossos filhos a estudar. Eu e o Dirceu falávamos que eles tomaram gosto pelo estudo, depois que vocês ficaram aqui, até o Marcelo nascer.
Nossa, como uma palavra, um conselho, o relato de uma experiência pode ser importante na vida de uma pessoa. Pode ser importante ou perigoso, não é, madrinha? Interferiu Marcelo. Sim, lógico. Mas aqui aconteceu o melhor. O Murilo e o Odair se formaram em engenharia. Casaram-se com ótimas moças e cada um tem 2 filhos. Irene riu e contou. Eu disse para eles que não abandonaram o que faziam antes, pois continuam mexendo com tijolos. Depois das risadas, completou. O Adalton fez direito e trabalha em uma empresa lá na capital. Também está casado, mas ele e minha nora fazem planos para terem filhos só depois que comprarem uma casa. A Olga, como sempre quis, é professora de faculdade, ela estudou tanto. Mas ainda não se casou. A Dulce se casou, não trabalha, tem um casal de filhos e mora no centro da cidade. A Sofia seguiu o rumo da Olga, estuda na faculdade e trabalha como professora em uma escola. Um forte suspiro, Irene anunciou. Daqui a pouco elas estarão aqui, mas nós sentimos a casa tão vazia, ficarão felizes em vê-los. Marcelo ficou satisfeito por conhecer sua madrinha, mulher firme e trabalhadora que Rociane sempre elogiava. Sentia-se bem à vontade, como se já a conhecesse e estivesse familiarizado com tudo. Assim que possível, Nicole e Rociane atualizaram Irene sobre tudo o que lhes aconteceu na Itália e o motivo do retorno ao Brasil. Rociane não concordava, mas Nicole insistia para que Marcelo não soubesse que tinha um casal de irmãos brasileiros. Ela também desejava que o filho não soubesse que sua grande razão de voltar ao país era para encontrar os filhos roubados. Mais uma vez, Irene acolheu Rociane e Nicole com imenso carinho, como se tivessem laços de família. As filhas de Nicole adoraram Irene e a chamavam de tia. O tempo havia passado rápido demais. Apesar de serem as mesmas pessoas, as cicatrizes das dificuldades, as amarguras e experiências de todos os tipos deixaram-nas um pouco diferente. Agora, as rugas vincadas em suas faces eram como sinais de exposições às batalhas do corpo e da alma. O delinear dos lábios sustentavam os sorrisos, mas calavam na boca o fel de tantos dissabores e provações. Apesar da força interior, Irene não possuía mais o vigor de outrora nos braços finos e enrugados, que não conseguiam pegar as rústicas ferramentas como antes para o trabalho pesado. Ela vendeu metade das terras que possuía e ficou com a chácara, que, embora não fosse tão grande, precisava de cuidados. O que acontecia só quando tinham dinheiro para pagar alguém. Irene praticamente implorou para que Rociane, Nicole e seus filhos ficassem morando ali. A solidão era a sua pior companhia. Mesmo com as frequentes visitas, sentia falta dos filhos casados. As 2 filhas solteiras praticamente voltavam para casa só para dormir. Queria ter as queridas amigas bem perto. A situação de Nicole era outra. Agora ela possuía condições de ir para a capital, alugar uma casa e até montar um pequeno negócio. No entanto, ao perceber a dolorosa solidão no coração de Irene, decidiu não abandoná-la. Foi ela, Dirceu e Dona Josefina, quem a amparou quando nada tinha na vida. No ano em que completaria 18 anos, Marcelo foi dispensado do serviço militar, logo na entrevista do alistamento, pelo fato de sua mãe ser viúva e ele ser o único homem da família. A notícia alegrou a todos, menos ao rapaz. Viviane e Cíntia foram matriculadas na escola e Marcelo, após cursos, entrou para a universidade onde Olga lecionava. O vizinho, a quem Irene vendeu metade de suas terras, era japonês,
O senhor se chamava Katayama. Era viúvo e tinha um filho brasileiro que o ajudava no cultivo de inúmeras plantas, criadas caprichosamente em pequenos vasos em estufas apropriadas. Fazendo amizade com o senhor Katayama, Nicole decidiu investir no negócio e assim se tornaram sócios. Alugando parte do terreno de Irene, Nicole e o senhor Katayama aumentaram as estufas e a renda naquele empreendimento, necessitando, inclusive, de contratar alguns empregados. Milton, o filho do senhor Katayama, e Marcelo continuaram ajudando seus pais ao mesmo tempo que eram alunos universitários em cursos diferentes. Além disso, Rociane nunca abandonava a irmã e a auxiliava junto com Irene, que se dedicou amorosamente àquele novo trabalho. Assim, acontecia uma grande mudança e adaptação na vida de todos. Marco, o cunhado de Nicole e Rociane, cumpria sua promessa e lhes enviava os valores em dinheiro relativo à porcentagem que as irmãs tinham nas terras do vinhedo na Itália, lugar que prosperava com a realização do sonho de Marco, transformado em realidade. O lucro com o turismo, de tempo em tempo, passava a ser mais considerável, permitindo o pagamento dos estudos dos filhos de Nicole com tranquilidade. Mesmo com as dificuldades econômicas e políticas, o Brasil passou para a abençoada democracia, que permitiu a liberdade de imprensa, a livre concorrência, liberdade de importação e exportação e tantas outras coisas, como o direito de reivindicação. Isso favoreceu Rociane, a sua incansável procura por seu amado e inesquecível marido Tomás. Considerado líder oposicionista no governo militar, Tomás precisou fugir e acabou sendo dado como desaparecido. Ao mesmo tempo, Nicole procurava por qualquer pista que a levasse ao encontro de Douglas Gregori e sua família, pois somente assim encontraria seus 2 filhos. Entretanto, a abertura do mercado à competição internacional, a nova Constituição e o vigor das leis trabalhistas colocaram por terra o monopólio, o império das indústrias do senhor Guilherme Gregori. As empresas que ele julgava inabaláveis, por estar aliado aos governantes do regime ditatorial que protegia os empresários magnatas, a fim de diversos outros lucros e favores, estavam instáveis. O falecimento do senhor Guilherme, pai de Douglas, contribuiu ainda mais para o enfraquecimento de suas indústrias, chegando ao ponto de um desequilíbrio financeiro que obrigou Douglas à venda e mudanças drásticas de parte do patrimônio. Para tais mudanças foram criadas novas razões sociais, o que significou uma mudança nos nomes das empresas. Mesmo assim, a condição financeira de Douglas e de sua família continuava muito boa, estavam bem estabilizados. A venda da fazenda que Douglas possuía, a mudança do nome das empresas e a falta de seu endereço na capital dificultavam a Nicole encontrá-lo, a fim de ter seus filhos de volta. Enquanto isso, Marcelo se empenhava nos estudos e também ocupava o restante do tempo trabalhando no cultivo de plantas ornamentais nas estufas. Apesar disso, muito atento, ele não deixava de perceber o grande interesse de sua mãe em busca de algo que ela não revelava. Chegou a surpreendê-la várias vezes com um jeito ostensivamente ansioso, enquanto conversava com Rociane ou Irene. Mas ao questioná-la, ela dissimulava, ignorando o seu direito de saber do que se tratava. Afinal, era um assunto que lhe dizia respeito. O tempo passou. Em um fim de semana, o filho caçula de Irene, Dalton, formado em direito e que trabalhava em uma empresa na capital, conversava descontraidamente com Rociane e Marcelo. Estavam sentados na agradável varanda,
onde o vento fresco do cair da noite amainava o calor. A Dalton procurava orientar Rossiane sobre a busca de seu marido e os lugares onde poderia obter mais informações, pois ela não sabia mais a quem recorrer. Anos passaram desde o seu retorno ao Brasil e nenhuma informação a respeito de Tomás. Rossiane sentia-se cansada, sem esperanças. Estava quase decidida a voltar para a Itália. Aquela procura a enlouquecia no íntimo da alma. Sonhava sempre com o marido, mas nunca se lembrava dos detalhes de seus sonhos. Em meio à conversa, a Dalton comentou sobre o fato de vários parentes de desaparecidos, durante o governo de regime ditatorial, estarem requerendo uma indenização referente aos seus parentes não encontrados. Rossiane, desolada, desfechou. Não quero ignorar sua tentativa de ajuda, mas, sabe, sem querer ofender, eu digo que dinheiro algum vai pagar pela ausência de meu marido. E outra coisa, quem vai pagar esta indenização ou pensão não será o governo ou os governantes daquela época. Quem vai me pagar e indenizar tantas famílias que estão requerendo alguma recompensa por seus parentes desaparecidos é o povo. Sim, é o povo quem vai indenizar as famílias. Isso é falta de consciência. Eu acho que o povo, já tão sofrido, não tem mais que ficar pagando pelos erros dos outros. Sei que é um direito, mas pense, meu filho, muitos hospitais, escolas, muitos remédios, professores, materiais escolares e tantas outras coisas deixarão de receber investimentos por causa das indenizações que serão feitas com os impostos pagos pelo povo, que terão de servir como indenização pelos desaparecidos. Por isso afirmo que nada vai pagar pela ausência de meu marido. A Dalton ficou pensativo e refletindo sobre a grandiosa opinião de Rossiane, que, para não expressar seus sentimentos, pois trazia os olhos lacrimejando, levantou-se vagarosamente, beijou-os a face e se retirou, após agradecer e se despedir. Marcelo quase não havia prestado atenção no assunto. Seu olhar estava perdido e suas ideias bem longe. Na primeira oportunidade, a Dalton perguntou: "E você, Marcelo, o que pretende agora? Vai ampliar ainda mais o empreendimento de sua mãe?" O filho de Nicole respirou fundo e demorou a responder. "Na verdade, tenho outros planos, mas preciso de uma oportunidade." Bem direto, sem constrangimento, Marcelo explicou: "Não me agrada o fato de ficar limitado ao cultivo de plantas, entregas, divulgações, negociações, feiras. É uma área que não me atrai. Se eu gostasse disso, teria ficado na Itália trabalhando no vinhedo, mas sinto que tudo é questão de tempo e eu terei a minha oportunidade." "Já entendi. Quer ir para São Paulo, para o maior centro comercial da América Latina. Imagina-se trabalhando em uma grande empresa, receber um bom salário, andar bem vestido, ter um carro do ano." Olhando-o com firmeza sem titubear, Marcelo sorriu e respondeu: "Com certeza, é isso que eu quero. Tenho planos, ideias, mas qual empresa ofereceria uma oportunidade para um recém-formado e sem experiências anteriores? Lembre-se de que, se eu fizer um currículo, vou colocar que trabalhei podando videiras, colhendo uvas, fazendo pisa, engarrafando vinhos." Riu como sinal de deboche ao concluir: "Vou dizer que arrumo vasinhos para plantinhas, mini antúrio, crisântemos, lírios, begônias." "Você está errado", ressaltou a Dalton. "Você administrou uma vinha. Reconheço o valor deste trabalho como administrador. Você sabe como tudo deveria ser feito, pois trabalhou em todos os setores para ganhar experiência e saber valorizar cada serviço. Encontrou sob a visão prática maneiras de enxergar o modo de aumentar os lucros. E aqui, trabalhando com sua mãe, não é diferente." Marcelo ficou atento. Algo o despertou num sobressalto.
Adalton, porém, não deixou fazer qualquer comentário e pediu: pense, prepare um bom currículo e me dê. Tenho conhecidos e vamos ver. Antes da conversa com Adalton, Marcelo sentia-se perdido, sem ânimo. Mas naquele instante, via-se de modo diferente. Não era tão incapacitado quanto imaginava. Inteligente e esforçado, ele só precisava de uma luz para entender o valor de tudo que aprendeu na vida prática e a importância disso como referência. Nesse momento, uma avalanche de ideias inundou a mente de Marcelo, que sem palavras iluminou o rosto com um largo sorriso. Diversos planos se concatenavam. Estava decidido a aceitar, dentro da área em que se graduou, qualquer oferta de trabalho feita. Imediatamente, levantando-se rápido, Marcelo afirmou animado e sorridente: vou preparar esse currículo agora mesmo. Você vai levá-lo hoje. Sem esperar qualquer argumentação, foi para o quarto, apossou-se da máquina de escrever e entregou-se com ativa concentração a fazer um currículo. Ele expôs com sutileza todos os seus atributos, conhecimentos, certificados e diplomas. Ainda que fosse modesto, Marcelo adquiriu na vida valiosos conhecimentos empresariais, alguns na prática, outros teóricos, através de cursos. Antes de Adalton ir embora, o rapaz o procurou dizendo: aqui está meu histórico, brincou sorrindo. Socorra-me, Adalton, tenho de mudar minha situação. Com as folhas bem datilografadas em mãos, Adalton leu rapidamente o currículo com admiração. Puxa, você fala 4 idiomas: italiano, inglês, francês e, lógico, português. Possui dupla nacionalidade, graduação em administração de empresas, diversos cursos. Após segundos, comentou sorridente: gostei da maneira como expôs suas experiências anteriores na área. Viu? Começou a pensar diferente e ver as coisas por um outro ângulo, que obteremos resoluções e não complicações? Somente um advogado consegue reverter o quadro. Brincou bem animado. Eu precisava de um para me defender de mim mesmo. Depois de rirem, Adalto comentou: como dizem, eu só apontei a direção. Quem seguiu por ela foi você. Só tem uma coisa, lembrou Adalton, deixando Marcelo preocupado. Como você tem um curso de informática, esse currículo datilografado não fica bem. Por isso vou pedir à secretária que o digite novamente, para dar uma impressão melhor, certo? Ah, também vou mudar o endereço residencial e o número de telefone daqui, pelo da minha casa lá na capital. Creio que terá melhor aceitação a fim de que a distância não seja um obstáculo. Como quiser. Nossa, Dalton, nem sei como agradecê-lo. Nem tem pelo quê, não fiz nada. Arrancado do abismo da insegurança e do descontentamento que escureciam seus valores, Marcelo se transformou. Estava mais alegre e muito entusiasmado apesar da expectativa. Deitado no sofá da sala com a cabeça apoiada em Irene, que o afagava, ele perguntava ansioso: Madrinha, a senhora acha que vai dar certo? Será que o Adalton vai conseguir alguma empresa que se interesse? Mas é claro, meu querido, se for o seu destino, se for o melhor para você, tudo acontecerá com as bênçãos de Deus. Tenha fé. Rociane tricotava próximo à lareira e atenta à conversa, porém enciumada pelo apego do sobrinho à madrinha, que o mimava como se Marcelo fosse um de seus filhos. Rociane corroía-se, mas ao mesmo tempo apreciava o amor que o sobrinho carismático conquistava de todos. A conversa seguia, até que o rapaz perguntou, mudando o assunto rapidamente: Madrinha, a senhora conheceu uma mulher muito bonita e que transmite um sentimento indefinido de confiança, ternura? Oh, filho, eu conheci tanta gente.
Você sabe o nome dela? Levantando-se, contou ao se sentar, mantendo o olhar perdido, como se recordasse. Talvez possa parecer bobagem, mas acontece que eu sonhei, ou melhor, há algum tempo eu venho sonhando diversas vezes com essa mulher. Ela é linda, emocionou-se. Tem uma imagem que reluz, um brilho adiamantado. Parece que ela é toda luz. Fala mansa, sorriso generoso, só a vejo nos sonhos. Existem outros junto com ela, mas não consigo identificar, esqueço deles quando acordo. Ela te fala alguma coisa? Perguntou Irene. Muitas coisas. Parece que ela me fala sobre o tio Tomás, da minha mãe, que é um mistério ambulante. Isso é verdade. Sinto que minha mãe quer algo, mas disfarça quando eu desejo detalhes. Até a Viviane e a Cíntia já perceberam. Como pode acreditar em sonhos doidos como esses? Enervou-se Rociane. Tia, eles são tão ricos e detalhados que chegam a ter um aspecto de realidade. Tenho esses sonhos desde que morávamos na Itália. Talvez seja difícil entender. Quando acordo, lembro-me de minúcias, mas acabo esquecendo. Por isso comecei a escrevê-los ao levantar. Perguntei à madrinha se ela conhece alguém assim, porque esta mulher disse que foi sua parenta muito próxima. Ela é tão linda, tão reluzente. Irene gargalhou gostoso, como há muito não se ouvia, e comentou, brincando para distrair o afilhado: como é que uma lindona reluzente igual a essa vai ser parente da mulatona aqui? Meus parentes brancos são vocês, meus filhos e os parentes por parte da família do Dirceu. Mas ela disse que é ou foi sua parenta, insistiu Marcelo. Em um dos sonhos ela contou que avisou a madrinha uma semana antes que iria embora. Entendi que falava sobre o seu falecimento e que nesse dia aconselhou o padrinho a mudar o lugar de trabalho. Irene, muito séria, arregalou os olhos, ficando boquiaberta, sem saber o que dizer. Momentos antes, Olga havia chegado e parado escutava a conversa sem dizer nada. Marcelo, por sua vez, empolgado, continuou. Eu acredito que não seja algo como sonho, não sei explicar, mas existe muita realidade no que ela me diz. Certa vez falou que eu vou encontrar o que minha mãe procura por causa da minha mudança. Mas isso poderá atrair decepções, angústia, revelações sobre minha origem. Ah, disse que o tio Tomás está com ela, que minha tia Rociane fez tudo o que era certo. Essa mulher é a vovó, mãe, afirmou Olga com simplicidade. Irene e Rociane se entreolharam assustadas e Marcelo comentou: eu não conhecia a dona Josefina. Olhando para Olga, ele prosseguiu: nunca vi qualquer foto dela. Sabe, Olga, agora que falou isso, sei lá, senti uma coisa em meu coração. Foi como se a identificasse, exclamou emocionado. Deixem de tolice, meninos, repreendeu Irene muito séria. Sua avó? É sim, mãe, tornou Olga. Eu sempre disse que sonhava com ela e que a vovó me aparecia exatamente como Marcelo está descrevendo. Ela tem uma luz impressionante. Ela não manca, não é negra nem branca. É muito instruída. Além disso, o Marcelo não sabia que uma semana antes de falecer, a vovó avisou que estava chegando a hora dela partir para sempre. E mais, no dia em que faleceu no café da manhã, ela aconselhou o papai a mudar o lugar da olaria. Disse até que ele não precisaria trabalhar mais, lembra? Fique quieta, Olga, pediu Irene nervosa. Mãe, eu não contei nada disso para o Marcelo. Além disso, ele tem esses sonhos desde que morava na Itália. Como poderia saber dessas coisas se nunca nos comunicamos? Chega, Olga,
determinou Irene. Não, mãe, ainda tenho o que dizer. Virando-se para Marcelo, aconselhou: faça isso, Marcelo, escreva seus sonhos. Faça como a sua tia e escreva sua vida. No futuro encontrará respostas nos diários do passado. De onde tirou a ideia de que eu escrevo minha vida, Olga? Perguntou Rociane pasma, pálida e com a voz trêmula. Sempre a via escrevendo, tia, disse a moça com tratamento de carinho. Desde pequena reparei que tirava alguns momentos para dedicar à escrita. Então deduzi que só poderia ser um diário. Nos diários, mesmo que não seja de forma clara, somos verdadeiros ao relatarmos nossos maiores segredos. O diário tem o misterioso poder de nos roubar as mais íntimas verdades, arrependimentos, orgulhos, vaidades, pois tudo isso fica escondido nas entrelinhas. São vestígios que marcam o caminho no tempo desta existência. São onde se registram os nossos rastros. Olga parou e sorriu. Rociane pareceu nervosa, algo a afetava, mas procurou manter as aparências. Foi por isso que eu decidi escrever meus sonhos, avisou Marcelo, atraindo a atenção. Primeiro, para não me esquecer deles. Depois, para compará-los futuramente com algum acontecimento. Sempre acreditei que a vida possui uma razão, um motivo e um enigma. Existe uma causa, um objetivo para a nossa existência, pensativo confessou. Só fiquei intrigado com o fato desta mulher dizer que minha mudança ajudará minha mãe a encontrar o que procura. Mas que revelações ou decepções seriam essas? Pare de tolice, reagiu Rociane subitamente, levantando-se e se retirando. Marcelo, você será a primeira e talvez a única pessoa que irá me entender nesta casa, avisou Olga sem se importar com a atitude da tia. Precisamos tirar um tempo para conversarmos. A vida não termina com a morte do corpo e voltamos, ou melhor, reencarnamos, para completarmos o que não terminamos, para corrigirmos nossos erros. Os que já desencarnaram e como espíritos podem estar perto de nós. Nem todos são bons, nem todos são ruins, mas há muitos que vivem na ignorância e que podem nos prejudicar. Marcelo estava interessado realmente, mas Irene interrompeu com um grito: Olga, por favor, não vamos começar com isto. Venha comigo arrumar a mesa para o jantar. Olga fez um gesto expressivo com o olhar, ao mesmo tempo que encolheu os ombros, querendo dizer que não poderia fazer nada. Educada, pediu licença e foi atrás de sua mãe. Marcelo ficou inquieto. Não havia sensação pior do que ignorar os fatos que desejava tanto conhecer, principalmente ele que era ávido por todas as informações.